vamos falar aqui na nossa Pílula Ricamente? A gente vai falar de independência financeira. Já comecem a pensar aí o que vem na sua mente quando se fala de independência financeira. Existe um conceito, né? Existe um critério para se falar de independência financeira, mas o que seria isso para você? O que você considera independência financeira? Então, o que a gente vai abordar aqui? O que é independência financeira? Quais são as fases? E como planejar a sua? Por onde começar para essa tal independência financeira? Se estamos falando de independência financeira, quem aprende a cuidar do seu dinheiro, quem aprende a planejar, quem aprende a usá-lo da forma correta, né, e planejada, não vai depender de outras pessoas, não vai depender de trabalho a vida inteira, não vai depender de empréstimo de terceiros, tá? Então, quem aprende não depende. Isso serve para todas as áreas da vida, mas serve também para as finanças. Quem aprende não depende. Valeu, galera. Obrigada. Então, vamos lá, olha só. Independência financeira. O que é independência financeira? Independência financeira, galera, é a sua capacidade de sobrevivência caso a sua renda venha faltar. Então, se hoje a sua renda zerar ou a sua capacidade de gerar renda foi interrompida, te pergunto, por quantos meses que você sobrevive mantendo o seu atual padrão de vida? Por quanto tempo você sobrevive, né? Mantendo o seu padrão de vida. Por quanto tempo tem que ser? X dias, X meses, X anos eu consigo me manter mantendo o meu padrão ou o meu e da minha família, se for esse o seu caso. Então, se você é um assalariado, vamos pensar que você foi demitido, né? Sua renda zerou, não tem mais salário. Qual que é o seu fôlego financeiro? Por quantos meses, por quantos anos, por quanto tempo você sobrevive? Ou se você é um autônomo ou um empresário e você interrompeu a sua geração de renda, né, por algum imprevisto de mercado, imprevisto ambiental, imprevisto de saúde, imprevisto de mercado mesmo, de fase daquele seu nicho, do seu segmento, todos nós estamos sujeitos a isso. E aí? Por quanto tempo você sobrevive mantendo o seu atual padrão de vida? E aí, então, esse é o conceito de independência financeira, é a sua capacidade de sobreviver independente da sua atividade, do seu trabalho, daquela renda, caso venha a faltar. E a gente não tem que pensar também só em tragédia, em demissão, em coisa ruim, não. Uma independência financeira pode ser usada também quando você escolha uma transição de carreira, né? Fala, então agora eu vou me planejar para fazer uma manobra da minha carreira e eu vou precisar ficar 3 meses, 6 meses me dedicando a essa nova área e vou me desligar lá do meu emprego e da minha outra atividade. É o momento que você vai usar da sua independência financeira para fazer uma manobra, um momento positivo, ou seja, uma escolha, né? Você pode se dar a esse luxo. Um outro exemplo é o famoso ano sabático, né? Que as pessoas tiram, esse ano eu vou tirar 1 ano só para viajar, para investir no meu autoconhecimento, no meu interior, para tirar um momento mais meditativo para mim. Um ano sabático é um luxo, é um prazer de uma independência financeira. Legal? Então, esse é o conceito. Uma outra forma de se abordar, um outro conceito aí, até para quem já está num outro patamar de independência financeira, é o seguinte, é que a independência financeira é quando a sua renda passiva for maior do que o seu custo de vida. Quer dizer, a pessoa que planeja, que busca uma independência financeira, vamos dar um passinho para trás aqui, ela sabe que gerar renda passiva, ou seja, ter vários micro fontes de renda, pequenos business, né? Não só dependendo de uma única fonte de renda, é fundamental, porque quando acontecer um imprevisto, uma manobra importante ou uma queda na sua renda, uma queda brusca, ela vai ter outras fontes de renda. Então, por isso que esse conceito também é interpretado no conceito de dependência financeira, que é quando a sua renda passiva, o que é renda passiva? Aquela renda que anda sozinha, aquela renda que você está dormindo, ela está pingando, não depende do seu esforço físico, né? Não depende da sua atividade, do seu esforço, do seu trabalho diário para ela gerar. Você já criou um fluxo de renda que anda sozinho, passivamente. Então, quando essa renda passiva for maior do que o seu custo de vida, você atingiu sim um certo patamar de independência financeira, né? E aí, vamos lá, o que é mais... Agora que você já sabe o conceito, o que é mais importante do que o conceito? Já que agora você sabe, olha só. E aí, independência financeira? Já vi algumas pessoas respondendo meu próximo passo aí, Independência financeira. Você quer isso?
A Ju já colocou aí que ela queria tirar um ano sabático, muito legal. O Leandro colocou aqui que já passou por isso, ele perdeu o emprego, está negativado e não está conseguindo mudar isso. Não se... foi justamente uma manobra, né, Leandro? Quer dizer, você não tinha ainda um fôlego financeiro para se manter por esse momento de transição. E aí que vem, é um momento de certa forma desconfortável, é um momento que abala o nosso emocional e a gente ainda tem que se preocupar com as finanças. Então, imagina como que seria enfrentar esse momento agora, sabendo que você vai se recolocar, sabendo que houve um certo choque emocional, mas que as finanças estão tranquilas. E tá tudo bem, o importante é você descobrir isso agora e numa próxima manobra se preparar, tá? Muitos de nós somos pegos de surpresa porque ninguém ensina, né? Que a gente tem que se planejar para esses momentos. Então, como voltando aqui, o que é mais importante do que o conceito? É saber se você quer isso, se isso faz sentido para você, né? Porque se isso vai fazer diferente na sua vida, não adianta nada. Primeiro, ouvir independência financeira e não saber o que é. Ou seja, você nunca vai correr atrás disso, você nunca vai realmente atingir. Por quê? Se você não sabe o que é, como é que você vai chegar lá? Então, segundo, agora que você já sabe, isso faz sentido para você, você acha importante, você acha que isso pode tornar a sua vida mais leve, a sua vida mais feliz? Então, se sim, você agora tem a chance de traçar um plano. E traçar um plano significa também envolver, né, a sua família, as pessoas que estão do seu lado, que são importantes para você. Então, independência financeira tem muito a ver com uma perguntinha que as pessoas normalmente têm muito tabu, muita resistência de pensar. Olha só, como que você enxerga a sua vida daqui a 10 anos? Por que a gente não gosta de pensar nisso? Porque as pessoas realmente falam assim, nossa, Flávia, 10 anos? Nossa, mas isso vai muito tempo, isso vai demorar muito. Mas olha só, a vida, você sabia que eu, você, todo mundo, a vida que a gente está vivendo hoje, ela é exatamente fruto de tudo que a gente fez há um ano atrás? Então, como que estava a nossa vida um ano atrás? Como que estava o nosso conhecimento? Como que estava a nossa cabeça, a nossa intenção de planejar? Como que estava o nosso cuidado com o dinheiro, né? Então, a vida que a gente vive hoje, ela é exatamente, nada diferente disso, ela é exatamente o fruto do que a gente estava fazendo lá um ano atrás. E saber disso para quê? Para se torturar, para se castigar? Não. Saber disso para pensar que a vida que a gente está construindo hoje, ela também vai se refletir daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, pensar nisso, né? Como que você enxerga a sua vida daqui a 10 anos? Não é se torturar, não é deixar de viver o presente, não é só pensar no futuro. É saber que esses 10 anos, eles vão passar de qualquer forma. A gente, querendo ou não, o tempo ele é algo implacável, ele é algo inegociável. O tempo nem é de nossa gestão. O tempo é controle e gestão de Deus, né? A gente só tem como gerir como vai usar nosso tempo. Agora, que ele vai passar 10 anos de qualquer forma, se achando muito e achando pouco. Então, por que não enxergar que esses 10 anos vão passar e fazer o melhor que a gente pode, né? Para daqui a um ano, daqui a 5 anos, a gente saber que deu passos para frente. E a questão, gente, o que eu acho mais importante e disruptivo aqui você pode ir construindo a sua independência financeira por etapas. A independência financeira não é nascer rico, a independência financeira não é viver de herança, não é viver à custa dos outros, não é. Mas você pode fatiar esse plano em pequenas metas. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, a minha filha ela tem 22 anos e ela tem um certo grau de independência financeira já, vocês acreditam? Inclusive, quem me acompanha aqui, eu sempre posto, ela tá na Bahia, em Salvador, ela tá na região lá do Nordeste desde o Réveillon, acho que ela volta agora depois do Carnaval. Então, ela tem um fôlego financeiro, uma menina de 22 anos, ela tem um fôlego financeiro, se eu posso calcular por alto aqui, ó, em torno, quer ver? Dentro do padrão de vida que ela escolheu viver hoje, ela tem 1 ano e meio a 2 anos de independência financeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode fatiar. Se você hoje ganha, vamos supor aqui, ó, se você ganha 5 mil reais, se você vive, se o seu custo de vida hoje é 5 mil reais e você tem 10 mil reais investido, você tem 2 meses de fôlego financeiro. Olha só. Se o seu custo de vida é 5 mil reais e você tem 10 mil reais,
você tem sim 2 meses. Então, independência financeira não é, agora eu posso cruzar os braços e não fazer mais nada e não trabalhar para sempre. Não, esse é um outro patamar e a gente vai falar aqui das fases da independência financeira, tá? Inclusive, quem tá falando aí de dívida, de dificuldade de equilibrar padrão, eu vou falar dessas fases aqui para chegar na independência financeira. Mas o fato é que essa fase de poder cruzar os braços, não fazer nada e o dinheiro tá aí multiplicando sozinho, isso se chama liberdade financeira. É diferente, é quando você tá livre de qualquer passo, qualquer decisão que envolva dinheiro. A independência financeira não, são etapas. Então, 3 meses de independência financeira significa que por 3 meses que você ficar parado sem gerar renda, ou você tem uma reserva, ou você criou um fluxo de renda financeiro, de renda passiva que anda sozinho e te mantém por esses 3 meses. Mas é só 3 meses, não sou independente. Mas são 3 meses, são 3 meses que você não vai precisar vender seu carro, pegar empréstimo, pedir ajuda para os outros, ou ficar lá se torturando, né, emocionalmente, porque algo parou na sua renda ou você escolheu fazer uma manobra. Olha só como que isso faz sentido e como que a gente vai chegar aqui, como que tem muito a ver também com padrão de vida, né? Com como você gasta, com o que você gasta. Vou te citar 2 exemplos para vocês, um pouco atípicos de independência financeira. Quais são esses 2 exemplos de independência financeira? Um aposentado e o que eu vivi na minha vida durante 3 anos morando no interior. Eu vou detalhar para vocês esse exemplo. Olha só. Um aposentado, vamos colocar um aposentado que eu conheço aqui, ó. Um aposentado que ganha 3 mil, vou colocar a minha avó. A minha avó que ganha 2 salários mínimos, ou seja, 2 mil reais de aposentadoria, ela vive com aquilo. Na verdade, ela vive com menos do que aquilo. Ela gasta, sei lá, de padrão de vida dela, ela gasta 1.200, 1.500 reais para manter todas as despesas dela. Ela é independente financeiramente? Me responda aí. Uma pessoa aposentada que tem uma renda X, que gaste menos do que ganha e consiga viver com tudo que ela precisa viver, é independente financeiramente? Sim, é independente financeiramente, exatamente. Por quê? Porque ela já tem um fluxo que a mantém. Legal, isso mesmo, é independente financeiramente, sim. Já tinha até falado aqui que eu ia dar 2 exemplos, né? Então, óbvio que é. Então, olha só, depende muito de como você gasta. Faz sentido isso para vocês? Depende da renda que você tem, se ela é vitalícia. No caso de uma aposentada, é 100% não, é 99% vitalícia, né? Porque vindo do governo, eu sempre tenho medo de falar que é 100% vitalícia, mas se tudo se mantiver até o fim da vida dela, é uma renda vitalícia e ela vive dentro e abaixo desse padrão. O segundo exemplo que eu ia falar aqui, no caso que eu vivi 3 anos da minha independência financeira. E como que eu fui construindo isso? Eu tinha pequenas fontes de renda que me bancavam. E eu nunca parei de produzir, não. Eu sempre fazia pequenos business, pequenas vendas, pequenas intermediações e tinha mais uma fonte de renda. Mas dentro do modelo e do padrão de vida baixíssimo que eu criei para essa fase, que eu escolhi viver, isso me bastava, isso me bancava. E eu vivi assim durante 2 anos, foram 3 anos, não, porque teve um ano que foi transição, que eu fui indo aos poucos. Mas foram 2 anos, sim, nesse modelo. E aí eu fui morar no interior, vivi numa cidade pequena, né, de custo de vida baixo, de fonte de renda baixa também, mas eu tinha. Aí, como que eu fiz isso? Eu desapeguei do meu apartamento, aluguei meu imóvel, tinha minhas fontes de renda de investimentos no melhor período possível, que foi 2016, 2017. Os juros estavam lá em cima ainda, então eu conseguia administrar bem essa renda passiva fruto dos meus investimentos e também tinha sempre pequenos business. Eu nunca deixei de gerar novas rendas, não. Mas o fato era, o custo de vida gerenciado era muito importante para aquele momento de independência financeira, né? Sem abrir mão das prioridades. Então, eu fazia menos coisa? Sim, eu fazia coisas com menos luxo, né? Com menos requinte. Não dá para fazer tudo, mas eu fazia o que realmente era importante para mim. E o fato é, se você quer garantir que tudo que seja importante para você no futuro, você não tenha que abrir mão, se alguma coisa faltar, ou se você decidir essa manobra, para esse básico tem garantido, você tem que estar garantido, você tem que priorizar ele agora. Priorizar o que é básico agora, só o que é básico agora, te faz garantir o que realmente é importante no sempre. Olha só. E o que eu percebi, inclusive vivendo essa experiência de independência financeira nesse modelo, né? É que ser rico, gente, ser livre e feliz tem muito a ver com qualidade de vida. Tem muito a ver com aquilo que a gente considera que é qualidade de vida. Só que o curioso
é que quando a gente alguma coisa dá errado, o que a gente corta primeiro? É justamente aquilo que é qualidade de vida, que não deveria ser. Normalmente aqueles prazeres que são os mais importantes pra gente, é aquilo que a gente corta quando vem aí uma dor de barriga, um estresse. Então, a gente está caminhando aqui agora para a parte das fases, mas percebam, o mais importante aqui da independência financeira sempre vai estar relacionado com o seu padrão de vida. E aí, qual que é a sacada aqui? Se você não conhece quanto custa, como que você vai saber de quanto que você precisa para sobreviver? Como que você vai montar essa estrutura, esse plano, essa reserva financeira ou essa engrenagem de renda passiva para te bancar se você não sabe nem quanto você custa? Então, primeira coisa é saber o seu padrão, estabelecer, conhecer e perceber que esse padrão faz sentido. Lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Se a sua renda vier a faltar hoje, né? Então, ou o seu salário ou a sua capacidade de gerar renda, se a sua renda stop, não gera mais, por quanto tempo você sobrevive mantendo o seu custo de vida? A maioria não sabe nem quanto custa para viver. Por isso não vai atingir uma independência financeira ou acha que independência financeira tem a ver com riqueza, com sorte, com ganhos mirabolantes, com herança, com prêmios. Não tem. Isso é construído. Legal? Então vamos lá agora nas fases das fases da vida financeira, de todo o que a gente passa e para se atingir uma independência financeira. Primeira fase, gente, que muita gente passa ou vive é a fase de endividado. Por que as pessoas se endividam? Porque gastam um dinheiro que ainda não tem. Gastam um dinheiro que não possui. Antecipa sonhos, vive sem padrão, né? Então, acha que ter conforto, que ter qualidade de vida é aumentar padrão de vida e aí acaba gastando antes de ter, né? Não é nem gastar tudo que ganha, é gastar um dinheiro que ainda não tem. Segunda etapa das fases financeiras é a etapa empatada, famoso pagador de boleto, famoso 0 a 0. Então, gasta tudo que ganha. Vive um padrão incompatível, sim. Pode até ser que até hoje vem dando tudo certo, tá tudo funcionando, mas qualquer imprevisto, qualquer dor de barriga, qualquer coisa que desvie que saia aí do plano, vai te colocar lá no primeiro patamar, no endividado. Por quê? Porque não tem reserva, não tem fôlego, tá trabalhando no máximo, tá vivendo com o máximo do que ganha, ou seja, gastando tudo que ganha, e isso é o reflexo de uma vida, de um padrão incompatível, de uma vida sem padrão, na verdade. Ah, não, Flávia, mas eu gasto tudo porque só onde eu moro, só o financiamento que eu pago ou o aluguel que eu pago já consome mais de, 60% da minha renda. Você escolheu morar no lugar errado. Você está morando num lugar fora da sua realidade financeira hoje, tá? Isso é um fato, é uma questão de escolha. O importante é só você estar ciente disso e pagar o preço disso. Terceira fase da vida financeira é a fase de quem gera sobras, mas não sabe investir. Então, é aquela pessoa que guarda dinheiro. E guardar dinheiro não é investir. A gente guarda, o que a gente guarda? A gente guarda uma toalha, uma roupa de cama que a gente vai usar só no Natal, quando as visitas vierem, ou seja, está guardada, está reservada, né? Mas está acessível. Agora, poupar não, poupar é para um objetivo definido, poupar é multiplicar, investir é multiplicar. Tá? Então, a pessoa que só gera sobras, mas não sabe investir, ela não multiplica, não aproveita oportunidades e não enxerga, né? Não usufrui desse efeito de longo prazo. Então, essa é quem paga, até vive com menos do que ganha, gera sobras, mas não usa esse efeito a seu favor para multiplicar, para gerar riqueza e para aproveitar a oportunidade de investir. Não sabe investir ainda. A quarta fase é a independência financeira. A independência financeira é para quem ganha mais do que gasta ou gasta menos do que ganha, mas normalmente quem tem independência financeira está sempre mais focado em ganhar mais do que gasta, sim. Ela gasta bem, mas ela sabe que o fluxo financeiro, o aporte, a geração de renda tem um efeito muito forte nessa jornada da independência financeira. Nessa fase também ela sabe investir, ela tem prioridades, mas sabe também dizer não. E principalmente aqui a característica dessa fase da independência financeira são aquelas pessoas que focam em comprar bens ativos.
As pessoas que focam mais em ter bens ativos do que passivos. Qual que é a diferença disso? A diferença de bens ativos são aqueles que colocam dinheiro no seu bolso, que sozinhos, de certa forma, eles estão multiplicando. Agora, os bens passivos são os bens de consumo, são os bens de conforto, são os bens que te geram status financeiro. Então, é seu carro melhor, é o pacote Netflix melhor, aumentou a renda, já quer mudar de imóvel, tudo isso está te gerando mais despesas. Gera uma falsa sensação de qualidade de vida, mas o que você está fazendo só é engessando, né? Esgoelando o seu padrão de vida. E aí, mais uma vez, qualquer manobra, qualquer desvio aí desfavorável te coloca a perigo aí de uma situação. Então, independência financeira, nessa fase, a pessoa ganha mais do que gasta, sabe investir, tem prioridade, sabe falar não e foca mais, tem muita clareza nessa relação de o que são bens ativos e do que são passivos. Então, isso é um poder de escolha na hora de tomar uma decisão muito presente. E a quinta fase é a liberdade financeira. A liberdade financeira é para quem é livre, pode fazer qualquer escolha. Então, se, sei lá, com 50 anos a pessoa não quiser realmente nunca mais trabalhar, ela tem um patrimônio financeiro, ela tem um fluxo de rendas que bancam, né, até o fim da vida de forma vitalícia esse padrão. Então ela pode fazer doações, ela pode se envolver em projetos voluntários, ela pode, né, bancar, patrocinar projetos dos filhos. Essa é a liberdade financeira. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Gente, carro bom, é muito bom, mas é passivo, te gera despesa. É uma lista infinita, IPVA, é gasolina, é multa, é depreciação, é seguro. Ok, se o seu fluxo de renda já te permite bancar esse carro, porque carro é importante para você, tá tudo bem, mas é um bem passivo. A casa que você mora também é um bem passivo, tá? A casa própria que a gente mora tem despesa, tem IPTU, tem depreciação, tem manutenção, então também é um bem passivo. Tudo que tira dinheiro do seu bolso. Agora, se você tem um carro e aluga ele para alguém rodar para você, é um bem ativo, está colocando dinheiro no seu bolso, está te gerando uma renda passiva. Se você tem um imóvel, coloca ele para alugar, está te gerando uma renda passiva. Renda de investimentos, renda passiva. Então, essa conexão de ativos e passivos muda o seu jogo. Na hora que for comprar alguma coisa, isso é só uma despesa a mais, isso está tirando dinheiro do meu bolso, vai desvalorizar ou isso vai me trazer algum retorno? Uma aquisição, por exemplo, de um computador, de um acessório para trabalho, de um equipamento que vai te trazer um retorno, é um ativo, né? É um bem ativo que vai te trazer um retorno. Então, falamos agora das 5 fases para a independência financeira. Deixa eu recapitular aqui, ó. Então, tem a fase do endividado, tem a fase... Por que o endividado? Porque ele compra com dinheiro que não tem. A fase do empatado, 0 a 0, gasta tudo que ganha, pagador de boletos. A fase 3, que gera sobras, mas não sabe investir, por enquanto guarda dinheiro, mas não investe. A fase 4, que é da independência financeira, que é essa que a gente acabou explorando mais aqui, que foca mais em ativos do que em passivos. E ganha mais do que gasta, gera múltiplas fontes de renda. E a liberdade financeira, que é que a pessoa é totalmente livre para fazer qualquer escolha, não tem mais que se preocupar com dinheiro. E voltando lá no início, gente, independência financeira a gente pode conquistar por etapas. Então, 1 mês de fôlego financeiro é independência financeira, 3 meses é independência financeira, 6 meses é independência financeira. Então, pensa como que a partir disso, a gente vai entrar agora no planejar, como planejar. Se 1 mês é independência financeira, então eu dei o exemplo lá no início, para quem ganha 5 mil reais e para quem vive, né? Não é para quem ganha, para quem tem um custo de vida de 5 mil reais e possui 10 mil reais investido, possui 2 meses de independência financeira. A pessoa pode falar, não, eu tenho 2 meses, eu sou independente financeiramente sim. Por quanto tempo? Por 2 meses, mas tenho, né? Então, o legal é saber que essa meta, esse objetivo pode ser fatiado. Então, e aí? Como se planejar? Primeira coisa para se planejar é aquilo que eu falei, conhecendo o seu padrão. Conhecendo e aprovando aquele padrão de vida, aquele custo de vida tem que fazer sentido para você. Ele está ajustado? Porque se ele não te gera sobras, se a pessoa ganha 5 mil e vive um custo de vida de 5 mil, ela já tem uma vida sem padrão. Ela está vivendo ali no limite dos ganhos dela. Então, isso é ameaçador. Então, vamos supor aqui que a pessoa que ganha 5 mil vai fazer uma reserva de 10%. Então, de 500 reais.
10% dos seus ganhos você consegue reservar. Então, essa pessoa já vive com 4.500, concorda? Então, já conhece o padrão e já fez mais sentido. Por quê? Porque não está esgoelando a sua capacidade financeira. Legal? Então, o primeiro passo é identificar seu padrão, ver se está enquadrado, ajustado, se esse padrão de vida faz sentido para você. O segundo passo para se planejar é ganhando mais do que gasta, né? Ou gastando menos do que ganha, ou ganhando mais do que gasta. Então, quando você começa a entrar nessa engrenagem de gerar sobras, você vai começar a poupar e vai também gerenciar o seu custo. Percebe que sempre tem a ver com quanto você gasta? Sempre tem a ver com o padrão de vida? Lembra quando eu falei que eu vivi 2 anos da minha independência financeira? É claro que o meu padrão de vida, que o custo de vida que eu adotei, fez toda a diferença e me permitiu me dar esse luxo de fazer essa manobra por esse período na minha vida. Então, conhece seu padrão, ajustou o padrão, já começou a gerar um fôlego financeiro de sobras e aí sempre gerenciar o seu custo. Por quê? A pessoa que ganha 5 mil, que passar a viver com 4.500 e vai gerar R$500 todo mês de sobra, a partir do momento que ela pega essa engrenagem, vocês concordam que passa a ser mais fácil até para ela viver com 4 mil? E aí, se ela antes poupava R$500, que era 10%, imagina quando ela começar a poupar R$1.000, que já é 20% da sua renda. Então, olha só, quem ganha, vou fazer a parte matemática aqui, ó, com 10% ao mês. Então, quem ganha R$5.000 vai poupar 10%, é R$500. Em quanto tempo essa pessoa vai ter o seu primeiro mês de fôlego financeiro, só poupando, reservando 10%? Em quanto tempo? Então, ó, se ela ganha 5 mil, ela separou 10% da sua renda. E aí, em 10 meses, sem investir ainda, em 10 meses ela tem 10 vezes 500, ok? R$5.000. Atingiu o seu primeiro fôlego financeiro, seu primeiro mês de sobrevivência, mantendo o atual. A questão que todo mundo não repara e começa a achar que é difícil é o seguinte: primeiro, existe o poder dos juros compostos. Então, esse dinheiro nunca vai ficar parado, ele vai estar sempre tendo esse poder do longo prazo e da multiplicação sozinho dos juros compostos. Segundo fator aqui que passa batido: a pessoa não precisa de R$5.000 para viver, na verdade ela precisa de 4.500, porque se dos 5 mil ela já separa 500 todo mês, então o custo de vida dela é 4.500. Então, deixa eu fazer essa mesma conta para vocês aqui, ó, em 10 anos. Tá? Então, a pessoa que ganha R$5.000, que reserva todo mês R$500, que seja 10% da sua renda, qual que vai ser a capacidade financeira da independência financeira dela em 10 anos? Então, olha só, raciocina aqui comigo, me ajuda a seguir aqui o raciocínio, a lógica. Então, olha só, R$500 é a capacidade de poupança dela. Então, esse vai ser a parcela mensal que ela vai destinar para esse plano. 10 anos, então são 120 meses, 120N. Eu vou considerar agora um fator de correção do nosso dinheiro aqui com a nossa atual taxa Selic de hoje, que é, quem participou das lives da semana passada, 4,25. Então, eu vou calcular isso aí mais ou menos por alto ao mês, uma taxa bem por baixo, já livre de imposto de renda, de 0,40 ao mês. Então, 0,4 vai ser meu I, minha taxa. Estou fazendo aqui, ó, na minha HP. E é claro que por que eu estou falando isso? Num horizonte de 10 anos, essa taxa Selic, ela vai variar. Muito pouco provável dela vai cair, mas as chances dela subir e isso te ajudar aqui no seu colchão, no seu plano de independência financeira é muito alta. Lembra que eu falei que quando eu vivi da minha independência financeira, eu estava justamente aproveitando desse momento em que renda fixa, que meus investimentos proporcionavam uma renda passiva de certa forma fácil, era confortável viver de renda passiva? Ok, essa minha fase acabou, não consigo mais viver dessa forma na renda fixa. Então, ok, vamos voltar para o nosso cálculo aqui, ó. R$500 por 10 anos há uma correção da taxa Selic livrinha, limpa, tirando imposto de renda, mas também nada mais do que ela fixando essa taxa Selic por 10 anos, o que é bem conservador. É muito difícil você permanecer nesse patamar tão baixo por 10 anos. Qual que vai ser nosso valor futuro? Qual que vai ser nosso montante aqui? Peraí, 500 valor presente, não, 500... é a parcela, é o que eu vou contribuir mensalmente. 120 meses. Ponto 4i. Quanto que eu vou acumular?
77 mil reais. Agora, 77 mil reais divididos por 4.500, que é a renda que essa pessoa vivia, lembra? Que era o custo de vida dela. Então, ela já tem 1 ano e meio de fôlego financeiro. É assim que se constrói esse plano de independência financeira. Então, depende da sua capacidade de poupar. Agora, imagina se a gente dobra, imagina se a gente passa isso para R$1.000. Quer ver a diferença que faz? Não dobra só o investimento, não. Muito mais do que dobra. Por quê? Pelo fator de longo prazo, pelo fator de juros compostos. Então, a parcela mensal, a contribuição de R$1.000, no mesmo prazo de 120 meses. Numa taxa de 0,40, que é muito baixa, muito ridícula, muito simbólica. Quanto que essa pessoa vai ter acumulado? R$154 mil. Lembra que eu falei que mais do que dobra? Então, dividindo isso pelo custo de vida dela de 4.500, ela já tem 34 meses de independência financeira, sem precisar fazer nada. 34 meses dão quase 3 anos de fôlego financeiro. Legal? Encerramos por aqui então. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma experiência aí para compartilhar? O que a gente falou então? O que é independência financeira? Qual o conceito? Quais as fases da vida financeira que a gente normalmente passa para chegar na independência financeira e como planejar? Como planejar? Percebendo quanto você ganha, qual que é a sua capacidade de reserva, quanto que você consegue poupar e multiplicando isso para frente, calculando aí uma taxa de retorno de acordo com o cenário do país hoje. Simples assim. Então, essa foi a nossa live de plano de independência financeira. Ficamos por aqui, cumprindo aí o nosso objetivo de pílulas de doses diárias e obrigada pela participação. Legal? Beijo, pessoal. Boa semana.